Olá, tudo bem? É até assustador esse tema, né? O que é ser homem? E quero parabenizar a igreja por essa iniciativa de poder reservar um tempinho para nós, né? Afinal, quando é Dia das Mulheres, você vê grandes programações, na rua todo mundo andando com presentes, flores. Quarta-feira, mal tinha uma postagem no Facebook falando alguma coisa, né? Mas a gente é macho, né? A gente aguenta. E o que é ser homem vai ser explanado de acordo com conceitos bíblicos nesse momento. Abre teu coração, deixa Deus trabalhar na tua vida, para que os conceitos bíblicos que vamos analisar sejam conceitos que firmem a nossa masculinidade. Queridos, hoje eu vou falar especialmente para vocês. Eu vou pedir licença para vocês, mulheres, mas eu sei que vocês não vão se chatear, não. Eu tenho certeza que enquanto eu estiver falando, vai ter algumas falando assim: é isso aí, faz muito tempo que eles precisavam ouvir isso aí. Então vocês não vão ficar tristes por eu me referir diretamente aos homens. Eu vou falar diretamente para os homens e vocês vão aprender um pouquinho desse mundo tão simples, né, que é o mundo masculino. E nós vamos descobrir que através dos conceitos bíblicos podemos melhorar a nossa hombridade. Então, se você está do lado de homem nesse momento, coloque a mão no ombro dele e fale assim: olha, vai doer, mas é para o seu bem. Vai lá, fale para ele. Vai doer. Vai ter muito homem apanhando agora, mas é para o seu bem. Afinal, é assim que nós gostamos. Nós homens gostamos das coisas diretas e ao ponto. E essa pregação será direta e ao ponto. Então quero começar falando para vocês que nunca antes na história da humanidade a figura do homem esteve tão fragilizada como está hoje. Hoje a figura do homem está fragilizada. Existe muito ser masculino por aí, mas existem poucos homens de verdade. E eu quero que você preste atenção a essa primeira frase forte que eu vou falar. Ser masculino é questão de nascimento. Ser homem é questão de decisão. Não é a mesma coisa. Todos nascemos masculinos. Alguns nos tornamos homens. E essa fragilidade masculina, essa fragilidade, essa falta de homem de verdade que está tendo nesse mundo, poderíamos dizer que é a principal causa de lares fragilizados e sociedade fragilizada. Porque quando a cabeça, segundo a Bíblia, está enferma, todo o corpo sofre. E estamos vivendo nessa época, estamos vivendo um momento na história da humanidade que a cabeça está enferma. E, portanto, toda a sociedade está padecendo por causa disso. Nunca antes na história da humanidade aconteceu de pessoas confiarem tão pouco na palavra de um homem. Antigamente, contratos grandes eram fechados apenas com a palavra de homem. Hoje, se alguém te der a palavra de homem, você dá risada. Porque se desvalorizou o ser homem e falar e dar a sua palavra. E olha que não estou falando de muito tempo atrás, talvez estou falando de apenas 30 anos atrás, talvez estou falando de 30, 40 anos atrás apenas. Mas aconteceram alguns fatos que eu vou mencionar a continuação, que fizeram com que a figura do homem acabasse sendo menor, e a nossa palavra como homem já não tem tanto poder como tinha antes. Existem dois motivos para isso. Dois motivos pelos quais a figura do homem está fragilizada. E eu quero me aventurar a tentar desvendar os mistérios que fizeram do homem um ser frágil. E o primeiro é falta de referência masculina. Sabem, quando nós nascemos, e até mais ou menos 25 ou 30 anos de idade, estamos rodeados de mulheres para todo lado. E as principais referências que temos na nossa vida são referências femininas. A gente nasce de uma mulher e somos recebidos nos braços de uma mulher que dá os primeiros cuidados. Às vezes é até um homem que faz o parto, mas quem pega o bebezinho e limpa e ouve o primeiro chorinho do bebê é uma enfermeira.
Depois o bebezinho é passado para os braços do papai, isso quando ele teve a coragem de estar lá dentro, né? Mas geralmente não. Então acaba tendo um círculo feminino rodeando esse menininho. Aí nosso super-homem vai crescendo e já está na idade de ele começar a gatinhar. E em casa, sempre rodeado de mulheres. Quando ele vem à igreja, é mulheres que se oferecem para pegar um bebê. É poucos os homens que falam assim, ai, que bebê bonito, deixa eu pegar um pouquinho. É muito difícil. Geralmente, mulheres que pegam o macho. Agora, então, ele tem uma idade suficiente para ir para a escolinha. Quem dá aula para ele na escolinha da igreja? Uma mulher, é claro. É difícil um homem dar aula para os meninos. Eu já tive alguns professores muito bons, mas é muito difícil. Aí o nosso super-homem vai crescendo e agora ele já está na idade de ir para a escola. Ele vai para a creche e antes de chegar lá, ele vai no transporte com a tia do transporte. Chega na escola e agora tem a tia que dá aula para ele. Até na hora do lanche tem a tia da cantina. Porque ele é cuidado por mulheres e está rodeado de mulheres. E quem passa a principal informação, as primeiras informações sobre o que é vida, sobre o que é mundo, são mulheres. Aí ele vai crescendo, vai no supermercado, vai pagar, tem uma mulher no caixa. Todo lugar, gente. Você vai para a faculdade, a maioria na faculdade são mulheres. Tanto na parte docente como na parte de estudantes. Aí você vai trabalhar e tem um monte de mulheres e até sua chefe é mulher. Em outras palavras, a principal e a primeira referência sobre vida que os homens recebemos é fortemente carregada de feminismo, porque são mulheres que nos orientam e a principal orientação vem de mamãe, é claro, afinal ela que está continuamente com a gente, nos dando orientação sobre como sermos homens e finalmente nos tornamos homens, assim como mamãe, porque foi ela que nos passou as principais informações. Há uma ausência de referência masculina muito forte, até porque grande quantidade de lares estão crescendo sem a figura paterna em casa. Existem muitos lares que não existe papai, só tem mamãe. E existem muitos lares mais ainda que sim, tem um homem por aí, mas que não dá para chamar de referência masculina. Ele até chega em casa, fala um pouco, traz a comida, mas ele não é o homem da casa. Ele não passa a referência masculina que o filho precisa ter. Nós estamos vivendo numa sociedade que não tem mais referências masculinas. Não tem mais o papai como figura forte do lar. Está se perdendo isso. E agora então, o rapazinho que vai crescendo na vida, ele descobre que, bom, ele não vai poder ser em todo sentido igual a mamãe. Ele precisa ter uma referência masculina. Onde vai encontrar isso? E agora então entra a referência masculina que o mundo passa para ele, que a rua passa para ele, que os filmes passam para ele, que as novelas passam para ele. Essa figura masculina de machão. Sabem o que significa ser homem? Homem é não levar desaforo. Homem significa ter dinheiro para comprar coisas bonitas e ostentar. Homem significa ser pegador com as mulheres. Homem significa que você pega quem quiser. Homem significa que você é conquistador. Homem significa que você se veste bem e fica ostentando isso para as mulheres acharem você bonito. Homem significa que se você descobrir a fraqueza de outro cara, você pisa em cima, porque quanto mais caras você pisar, mais homem você é. Essa é a referência masculina que estamos tendo de homem. Aquele machão que supostamente é o cara, que ninguém pode falar contra ele porque ele sabe tudo. Não pode mostrar sentimentos. O único sentimento que pode mostrar é raiva. Mas tem que guardar. Ele não pode nem sentar e cruzar as pernas assim. Não, ele tem que fazer um triângulo com as pernas. Isso é ser macho, entendeu? Ele não pode chegar num lugar e derramar uma lágrima, porque ao fazer isso ele estará escondendo o que significa ser homem. Ele é uma pessoa que quando chega num local, ele precisa chegar ostentando, encher o peito, e aí, beleza? Essa é a referência masculina que o mundo passa. Está cheio de homens, está cheio de seres masculinos desse jeito. Seres masculinos que acham que são homens, mas na verdade estão sendo apenas
machões, de acordo com o conceito que a sociedade está ensinando. E onde estão os homens de verdade para ensinar a esses homens que vão crescendo o que significa ser um homem de verdade? O que significa ser macho de verdade? E não apenas um menino, um moleque. E o segundo motivo pelo qual estamos tendo uma figura masculina fragilizada é porque depois da Segunda Guerra Mundial se criou um conceito que não existia antes. E isso tem prejudicado demais os homens. E esse conceito se chama adolescência. Vocês sabem que adolescente é uma invenção nova, né? Historicamente isso não tinha. Era menino, homem, pronto, não tem mais metade. O cara ou era menino ou era homem. Agora não, a sociedade criou algo intermediário entre menino e homem, chamado adolescente. O adolescente é uma figura que ele pode ter privilégios de homem com responsabilidades de menino. Ele não precisa ainda ter responsabilidades de homem para desfrutar de privilégios de homem. Ele ainda pode ser um menino em muitas coisas, mas também pode ser um homem em muitas outras coisas. Isso é totalmente um conceito antibíblico. A Bíblia nos fala sobre meninos que se tornavam homens. Meninos que, numa certa idade, de repente agora eram homens. Passavam de menino para homem. Não tinham uma faixa intermediária em que eles treinavam ser homens enquanto ainda eram meninos. Não. Ou era menino ou era homem. É assim que acontecia com os israelitas. Os meninos, eles eram meninos. E só eram homens aos 20 anos, quando iam para a guerra. É aí que eles eram considerados homens. Antes disso, eram meninos. Mas agora a sociedade criou esse conceito de adolescente. Sabe o que adolescente faz? Adolescente quer namorar. Acredita nisso? Adolescente quer namorar. Sabe por quê? Porque ele crê que tem o direito de brincar de homem, sem ter responsabilidade de homem. Namorar, meus amigos, é só quando você for homem, viu? Quando você for homem, você tem o direito de namorar. E o que é ser homem? Primeiro, ser homem é ter a capacidade de liderar espiritualmente uma mulher. Quando você está pronto para namorar? Quando você tem a capacidade de liderar espiritualmente uma mulher. Aí você está pensando assim, nossa, mas nem eu consigo ficar bem espiritualmente? Pois é, você só vai ser homem e só vai ter o direito de namorar ou pensar no sexo oposto quando você tiver a capacidade de espiritualmente liderar uma mulher, porque esse é o chamado de Deus para os homens, serem sacerdotes. Todo homem é um sacerdote. Todo homem é o sacerdote do lar. E se você não estiver pronto para cumprir a sua missão, exercer seu sacerdócio, você não está pronto, não tem o direito de pensar numa mulher. Esse é privilégio apenas de homens, homens de verdade. Ser homem é ter a capacidade de sustentar um lar, é ter a capacidade de sustentar uma mulher. Se seus pais ainda pagam suas contas, você não tem nem o direito de pensar numa mulher. O dia que você assumir as suas próprias contas, pode até começar a pensar numa mulher. E tem muito homem por aí que sai com a namorada e pede R$20 para o pai, para comprar um sorvete para a namorada. Toma vergonha na cara, rapaz. Homem de verdade é aquele que consegue ter uma capacidade de sustentação para depois pensar numa mulher. Você não tem o direito de fazer isso antes. E esse conceito é o primeiro conceito bíblico que nós vamos abordar, que se encontra no livro de Gênesis capítulo 2. E eu quero que você me acompanhe, você marque na sua Bíblia esse texto. Gênesis capítulo 2, verso 24. Allí a palavra do Senhor diz assim: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esse verso aqui traz dois conceitos fundamentais para o homem. Primeiro, deixará quem? Deixará o menino, seu pai e sua mãe?
Deixará o adolescente seu pai e sua mãe, e assim deixará o homem seu pai e sua mãe. Quando é que o camarada tem um direito ou tem um privilégio de ir atrás de uma mulher? Quando ele é um homem em casa. E agora eu pergunto para os pais e as mães aqui presentes: quando é que seu filho tem que deixar o seu lar? Quando ele é homem. Quando ele se tornou um homem. Agora então, ele sendo homem, ele deixa seu pai e a sua mãe. Então a pergunta é: quem é que faz de um ser masculino um homem? Quem é que faz? É o pai e a mãe. Papai e mamãe têm a responsabilidade de fazer com que esse menino seja homem antes de sair de casa. Tem muito menino por aí solto que saíram de casa sem ser homem ainda e fazem estragos na sociedade. Mas o plano de Deus é o seguinte: que o rapaz só saia de casa quando ele for homem. Deixará o homem seu pai e a sua mãe, e então unir-se-á a sua mulher. Ok? Então a pergunta é: o que precisa acontecer antes de que o rapaz se una a uma mulher? Primeiro, ele precisa ser homem. Segundo, ele precisa deixar pai e mãe. Concordam com isso? Deixará o homem, o pai e a mãe, e então unir-se-á a sua mulher. Essa frase, esse conceito bíblico, deixará o pai e a mãe, não se refere apenas a aspecto geográfico. Não é apenas, não, eu vou alugar um quartinho, então já estou deixando pai e mãe. Não é apenas aspecto geográfico. Significa deixará pai e mãe emocionalmente falando, mentalmente falando, economicamente falando. Em todo sentido, ele deixa seu lar, porque já é um homem formado. Agora ele tem o privilégio e o direito de poder deixar pai e mãe, porque ele já é um homem. E agora sim, depois de deixar pai e mãe, ele se une à sua mulher e ele forma uma família. Mas antes disso não. Antes disso, não tem o direito de ir atrás de uma mulher, porque não é homem. E o que mulheres precisam são homens, não moleques. Sabem, quando você vê uma roda de menininhos conversando, 15, 16, 17 anos de idade, as conversas deles são assim: rapaz, eu estou pensando seriamente sobre como vou formar uma família ideal. É assim que eles conversam? Mas eles querem namorar, não é? Namorar sim, mas conversar sobre isso não. Quais são as conversas nessa idade? Videogame, Bob Esponja. Por quê? Porque ainda não são homens, ainda são meninos. Mas sabe de quem a culpa disso estar acontecendo? A culpa é minha, a culpa é sua, de todos aqui presentes. Porque várias vezes já me aconteceu. Toda vez que eu apareço com a minha filha, Gabriele, ela está crescendo, está ficando bonita, e aí então o pessoal chega e fala assim: aí Gabriel, ela vai dar trabalho, hein? Mas é coisa de falar para uma menina de 6 anos, gente. Aí todo dia ela vai ouvindo isso: Gabriel, ela vai dar trabalho. Aí ela vai ouvindo: eu vou dar trabalho para o papai, eu vou dar trabalho para o papai. Se você quiser falar isso para mim, fale para mim, não permite que ela ouça isso. Sabem por quê? Estamos imersos numa sociedade em que o namoro, o relacionamento é inspirado, precoce. O relacionamento é animado pelas pessoas, mesmo sendo pequenininhos. Aí você vê um rapaz aí, e aí, já tem namorada? Não vai perguntar isso para o menino, gente. Nós pais fazemos isso com nossos filhos. Somos nós os culpados. Quando eles são crianças, a gente já fica falando: está crescendo aí sua filha? Porque quando o filho cresceu, meu filho está aqui. Gente, isso é coisa a se falar. Nós criamos uma sociedade, um contexto, em que animamos as crianças a começarem a pensar no sexo oposto, a começarem a já colocar isso na sua mente. Ela tinha que estar brincando de boneca, não pensando em que um menino um dia pode ser um namorado, gente. Nós somos os culpados disso. E precisamos mudar urgentemente esse conceito na nossa igreja. Porque quanto mais cedo
e estivermos conversando com eles sobre isso, mais cedo estaremos despertando coisas que não são para a idade deles. Mas às vezes as pessoas acham até bonitinho que o homem seja esse tipo de cara, né? Nossa, já tem 12 anos, e aí já tem namoradinha? Ele é um menino, não fique falando isso. Sabe qual é o problema? É que a sociedade acha bonito o menino conquistador. Os pais acham bonito. Nossa, esse é meu filho, hein? Puxou para mim. O menino tem 13 anos e fica falando isso. Nós precisamos mudar esse conceito, porque esse conceito não é bíblico. Esse conceito tem trazido muito prejuízo para a sociedade. Apenas tem direito em pensar no sexo oposto quem já é homem. Enquanto tu é menino, pois fica com os teus videogames, pois fica assistindo Bob Esponja e fica ali fazendo o que você acha melhor. Quando você se tornar homem, então, meu camarada, agora sim, você tem direito de começar a pensar numa mulher. Sabem que existe uma tribo no Peru, que é a tribo dos Aguaruma, são índios. E nessa tribo, os meninos têm direito de casar com 15 anos de idade. Com 15 anos de idade já podem casar. Mas sabem por quê? Porque com 15 anos de idade, o menino já construiu sua própria casa. Com 15 anos de idade, ele já sabe cultivar a terra, e sabe caçar, e sabe pescar, já sabe trazer o seu próprio alimento. Com 15 anos de idade, ele já sabe lutar, e se for necessário brigar contra a tribo, ele sabe defender a sua tribo. Por isso eles casam com 15 anos. E agora eu te pergunto, se tivéssemos os mesmos conceitos, com qual idade teríamos que nos casar? 35. Mas isso é ser homem de verdade, gente? Ser homem de verdade é ter a capacidade de poder liderar um lar, é ter a capacidade de poder sustentar esse lar, é ter a capacidade de dominar esse lar, de ser a cabeça, é ter a capacidade de ser a referência espiritual, a referência econômica, a referência emocional, em todo sentido nesse lar. Isso é ser homem. E enquanto não for homem, quando não formos homens, estaremos nos casando sendo meninos. E olha só o estrago que estão os casamentos na sociedade. Porque tem muito menino casando, sem ter se tornado homem de verdade. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Vamos para o segundo conceito. Gênesis capítulo 3, verso 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Sabem quem está falando isso? Deus. Para quem? Para Adão. Esse é o chamado para os homens. Meu querido, com o suor do teu rosto conseguirás o teu pão. E esse é o segundo conceito bíblico que eu quero compartilhar com vocês, queridos homens. Tem muito rapaz que casa querendo uma mãe, não uma esposa. Querendo ser servido, continuar naquela mordomia que tinha em casa. E aquele conceito de trabalhar até dar o sangue, com o suor do rosto, isso está se perdendo na sociedade. Sabem qual é o lema masculino? Eu vou trabalhar o menos possível para que eu possa ter o máximo tempo possível para curtir. Afinal, eu tenho que sair jogar bola com os amigos, né? Afinal, eu preciso jogar videogame, né? Afinal, eu preciso tempo para mim. Onde você viu que a Bíblia fala assim que o homem precisa ter tempo para ele? Sabe o que a Bíblia fala? Com o suor do teu rosto, camarada, você vai ganhar o pão de cada dia. Trabalhar, meu amigo. Aí tem muito homem que chega em casa, homem casado, chega em casa e se acha no direito de ficar de boa. Senta no sofá aí se não tiver a janta pronta, né? Senta no sofá, fica ali de boa, suquinho, uma aguinha. Sabem de uma coisa? Você que é homem casado, quero te trazer um conceito bíblico. Quando você chega do trabalho em casa, é aí que começa teu trabalho de verdade.
É aí que começa o teu trabalho. Você é o sacerdote, você é o homem da casa. Você chega cansado, você trabalhou o dia todo, já é quase meia-noite, não importa, você chegou em casa, é agora que começa seu trabalho de verdade. É agora que você vai dar atenção à tua esposa, porque ela precisa de você. É agora que você vai dar atenção a teus filhos, porque eles precisam de você. Não apenas de uma figura de um pai sentado num sofá. Eles precisam de um ser ativo no lar, um homem que se intromete nas suas coisas, um homem que participa, um homem que educa, um homem que conversa, um homem que ouve os problemas. Em muitos lares, a referência emocional que existe é a mãe. Por quê? Porque é a mãe que tem a sensibilidade de se abaixar e conversar com seu filhinho. Mas a referência emocional do lar deveria ser o pai. É o homem que deveria ser a referência emocional, o firme fundamento do lar. Que as pessoas se sintam seguras na sua presença, que os filhos possam compartilhar seus problemas e abrir o seu coração, que os filhos possam falar sobre os seus problemas espirituais e ele ser a referência espiritual, que a esposa possa se desfazer nos seus braços e contar seus problemas e ele ouvir os problemas e ser uma referência segura. Esse é o teu chamado, querido homem. Essa é a tua responsabilidade bíblica. A mulher tem assumido um papel de liderança na sociedade muito lindo. E sabem, eu não tenho problema nenhum em que as mulheres liderem e exerçam funções que antigamente era só para homens. Eu acho isso louvável. Parabéns para vocês, mulheres, por estarem ocupando posições muito lindas na sociedade, que antigamente eram apenas posições masculinas. Mas, queridos homens, isso se torna errado quando uma mulher precisa assumir um papel porque tem um homem que se omitiu de cumprir esse papel. Existem muitas mulheres que estão exercendo liderança, com muito sucesso, aliás, mas que estão fazendo isso porque um homem se omitiu de fazê-lo. E existem coisas no lar e na sociedade que são responsabilidades de homem. E quando um homem não cumpre, alguém tem que fazer. Vai ser a mulher. Ela vai fazer bem feito? Sim, muito bem feito. E ela vai se sentir bem fazendo isso. Mas seria melhor se o homem tivesse assumido a responsabilidade e tivesse feito isso. A sociedade está cheia de mulheres ocupando lugares que o homem se omitiu. E isso traz um efeito negativo. Quando o homem se omite, quando o homem deixa de ser homem, a mulher pode até ocupar o seu espaço e fazer muito bem. Mas o preço que a sociedade paga por isso, o preço que a família paga por isso, é muito alto. Querem ver um exemplo? Eu peguei 3 depoimentos de 3 mulheres. A primeira, ela tem uma profissão, trabalha fora. E ela disse assim: eu passo o dia todo tomando decisões. Eu lido com homens, compito com homens. Eu dou ordens a homens que são subordinados a mim. Mas quando chega a noite, eu quero ser só uma mulher. É tão bom poder ter um homem que me dê um abraço, que abra a porta para mim entrar, que puxe a cadeira e me faça sentir que agora posso baixar a guarda. Entendeu, meu querido? É aí que o homem se manifesta. Não tem problema a profissão que a tua mulher tenha. Não importa o quanto ela subiu na sociedade. Não importa quanto ela ganha mais do que você. Não tem problema. O que importa é que quando ela chegar em casa, ela encontre um homem. Outro depoimento disse assim, outra mulher dizendo: de vez em quando ele estufa o peito e fala assim: agora você vai me ouvir, vai para o quarto, eu sou o chefe e não se esqueça disso. Pode parecer um pouco rude isso, essa forma desse homem falar, mas olha o que a mulher fala assim: é maravilhoso o efeito que isso produz em mim, me faz sentir bem, totalmente segura, quando ele fala isso com voz tenra. Você viu o que o camarada fez? Ei, vem cá, sou eu que mando, você vai me ouvir agora. Com carinho ele falou isso, com firmeza. E essa mulher se sentiu segura, porque sabia que tinha um homem do lado.
Agora, o terceiro exemplo que quero citar para vocês não é um exemplo positivo. Olha só o que essa mulher fala. Acabamos de chegar da lua de mel, quando percebi claramente que o que ele precisava era uma mãe, não uma esposa. Eu entendo que todo homem se sente como um bebê chorão em algum momento. Sabe? Todo homem, por mais macho que seja, em algum momento vai ter um momento de bebê chorão. Mas ela falou assim, e eu desfruto da oportunidade de poder aconchegá-lo nessas circunstâncias. Mas o tempo todo, quando vai ser a minha vez, só ele pode se mostrar frágil. Tem muitas mulheres sofrendo disso, meus queridos. Muitas mulheres que não podem mostrar fragilidade porque você é frágil. Toda hora. Toda hora. E ela que tem que ser o homem da casa. Ela que tem que ser o estandarte, a segurança, mostrar firmeza. Mas a mulher tem momentos em que precisa desabar. Tem momentos em que precisa chorar no teu ombro. E se ela for chorar no teu ombro e você estiver pior do que ela? Isso cansa. Isso machuca. Isso deturpa o verdadeiro sentido de ser homem de verdade. Queridos irmãos, vamos oferecer nosso ombro seguro para nossa esposa. Não importa o quanto ela cresça na sociedade, quando ela chegar em casa, deixe comigo. Eu sou homem aqui. E eu vou te aconchegar no meu abraço. Elas precisam disso. De um homem de verdade. Vamos para o terceiro conceito bíblico. Efésios capítulo 5, verso 25. Efésios 5, 25 a 28. Esse texto aqui, você, meu querido, precisa memorizar. Eu também. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Esse texto é muito forte. Maridos, amai as vossas mulheres. E qual é a referência de amor que temos? Assim como Cristo amou a igreja. E o que Cristo fez que demonstrou amor pela igreja? Se entregou, deu a vida por ela. Assim, vocês devem amar as suas mulheres. Eu quero te trazer uma ilustração muito forte, mas que vai te ajudar a entender esse princípio bíblico. Vamos supor que você está em um barco, aquela famosa historinha de barco, e você tem que descobrir quem vai salvar, né? Então você está no barco, com a tua esposa e teus filhos no barco. De repente o barco começa a afundar, e existe a chance de salvar apenas uma pessoa. Você salva apenas uma pessoa. Tem os teus filhos e a tua esposa. Quem você vai salvar? O conceito bíblico diz assim: você vai salvar a tua esposa. Sabem por quê? Porque a Bíblia em nenhum lugar manda que o homem morra pelos seus filhos, mas a Bíblia manda que o homem esteja disposto a morrer pela sua esposa. Isso é forte, né? Mas sabem por que é forte? Porque mexe com algo que nós temos nos homens, que é a dificuldade de amar. A tua esposa deve ser a pessoa mais importante da tua vida. A tua esposa deve ser a pessoa mais amada na tua vida. Se você amar um filho teu mais do que a tua esposa, você está prejudicando o seu filho. Sabem por quê? Eu entendi há pouco tempo atrás esse conceito. Por quê? Eu preciso amar mais a minha esposa e não a meu filho. Por que ela deve ser mais amada? E a resposta está no seguinte conceito: porque fazendo isso, você passa segurança para seu filho.
Quando seu filho entende que a pessoa mais amada por você é a mãe dele, então ele fala assim: meu pai não vai a lugar nenhum, ele vai ficar sempre aqui. Meu pai é uma rocha, ele não se move. Meu pai me ama, porque me passa essa segurança, porque ele ama a mamãe. Por isso a frase que eu vou falar a continuação, como eu gostaria que ficasse gravado no coração de todo homem aqui presente. A melhor forma, a melhor coisa que você pode fazer pelo seu filho é amar a mãe dele. E eu vou repetir isso porque eu quero que fique muito gravado no teu coração. A melhor coisa que você pode fazer pelo seu filho é amar a mãe dele. Dessa forma, você estará mostrando amor para ele. Agora, pais que amam mais os seus filhos que as suas esposas estão estragando os filhos. Porque ao fazer isso, eles podem até estar beneficiando emocionalmente o seu filho, mas estão tirando a segurança que o filho precisa para crescer. Ele precisa saber que está em um lar seguro, que papai nunca vai se mover desse lugar. Papai é firme, papai é uma rocha, papai ama a mamãe, então eu posso estar seguro, garantido nesse lar. E agora eu vou falar algo muito mais forte ainda. Já ouviram falar que o amor de mãe é o amor mais forte que tem? Onde tem escrito isso na Bíblia? Já encontrou isso na Bíblia? Sabem o que tem acontecido? Sabe por que tem muita mãe tão apegada a seus filhos? Por que tem muitas mães tão apegadas a seus filhos? Porque as necessidades emocionais dela deveriam ser supridas pelo marido. Mas como não são, elas projetam as suas necessidades emocionais nos seus filhos. Isso foi forte, né? Isso machucou muita mulher aqui. Eu vou entender se vocês não quiserem me convidar para falar no Dia das Mães. Quando a mulher ama tanto seus filhos, quando ela é tão apegada, às vezes é porque do lado ela tem um menino, não tem um homem. Porque se as suas necessidades emocionais fossem supridas pelos seus maridos, ela não precisaria projetar suas necessidades emocionais nos seus filhos. Ela estaria suprida emocionalmente pelo seu marido. É você, camarada, estou falando com você. Essa é a tua responsabilidade. Essa é a minha responsabilidade como homem, ser o homem da casa, ser aquele que supre as necessidades emocionais da esposa, ser aquele que ouve a esposa sem tentar dar comentários e conselhos, não, simplesmente ouve, atende aos pedidos dela. Aquele que exerce a liderança espiritual no seu lar, aquele que é o sacerdote do lar, aquele que é a referência espiritual do lar, aquele que puxa para fazer os cultos matutino e vespertino, aquele que puxa a família para ir para a igreja, aquele que puxa a família para a oração, aquele que intercede perante o Pai e fala assim: Senhor, abençoa a minha família. Quero te perguntar, querido marido, qual foi a última vez que você orou pela sua esposa, junto com ela? Eu não estou falando daquela oração que você faz todo dia. Eu sei que você todo dia pede pela sua esposa: Senhor, abençoa a minha esposa. Não, estou te falando de você interceder por ela, junto com ela. É você falar assim: querida, vem cá, quais são os seus problemas? O que está te preocupando? Eu quero orar por você, querida. Eu quero interceder por você. E depois dela abrir o seu coração para você, você se ajoelha na frente dela. E ela se ajoelha junto com você. E agora você clama ao Pai pela tua esposa, você intercede por ela. Você não fala de filho, de tio, de parente, de cachorro, não. Você ora apenas pela tua esposa, você intercede por ela. Se tem uma coisa que passa a segurança, mulher, é ver que tem um homem que ora por ela. É ver que tem um homem do lado que é guiado pelo Espírito de Deus. Quando uma mulher vê um homem assim, ela confia. Ela confia porque sabe que não está amando apenas um ser humano, está amando um ser humano guiado pelo Espírito de Deus. Ela está amando um sacerdote. Ela está amando um homem de verdade. E
quando um menino observa seu pai sendo um homem, um sacerdote, o menino pensa assim: eu quero ser assim como o papai. E ele vai ser assim, porque tem uma referência masculina firme no seu lar. E quando uma menina observa seu pai sendo assim, ela fala assim: esse é um homem de verdade. E quando vier qualquer sapo fazer alguma proposta para ela, fala: não, eu sei o que significa ser homem, sai daqui, moleque. Sim, ela sabe o que significa homem, porque ela aprendeu, porque ela tem um homem em casa, que passou referência masculina para ela. Ela será uma mulher feliz, porque ela saberá distinguir o que significa um homem de verdade. Ela se deixará conquistar por um homem de verdade, porque recebeu essa referência de você, querido amigo. Essa referência de homem que você passou para ela. Do contrário, quando chegar qualquer moleque e você fala assim: que é isso, filha? O que você está fazendo? Meu amigo, já vai ser tarde demais. Porque a referência masculina que você precisava passar não foi passada. É muita responsabilidade, né, gente? Ser homem, ser filho, ser namorado, ser marido, ser pai, não é para qualquer um. Sabem? E se eu estou falando essas frases aqui, esses conceitos, não é porque eu me sinto melhor ou porque eu tenho alcançado muitas coisas mais do que vocês. Não. Eu estou falando isso aqui porque eu teria gostado muito que alguém tivesse falado isso para mim quando eu era criança, quando eu era adolescente, antes de me casar. Como eu teria gostado que esses conceitos fossem falados de forma clara para mim. Eu tive que aprender com os golpes. E algumas coisas ainda nem aprendi direito. Mas, meu querido, se nós estamos aqui hoje, nesse local, é porque Deus nos trouxe. E Deus tem um plano com a nossa vida. Deus tem um plano com a tua vida. Deus quer que você seja um homem de verdade. E você vai ser em nome de Jesus. Você vai ser aquele homem que vai se levantar na sua geração e vai falar assim: eu não ligo para o conceito de machão que a sociedade tem. Eu ligo para o que a Bíblia me pede de como ser homem de verdade. Pois aqui em casa eu vou ser o homem. Pois aqui em casa eu que vou trazer o alimento espiritual. Pois aqui em casa eu vou me levantar e vou dizer: Senhor, eu e a minha casa serviremos. Te serviremos, Senhor. Eu assumirei minha responsabilidade. Onde estão os homens que aceitarão o chamado de Deus, a assumirem sua posição na sociedade, assumirem sua posição no lar e falar assim: Senhor, pode contar comigo como homem que me criaste, Senhor, como homem que está disposto a poder abençoar sua família e a sociedade, como homem que se coloca servo a teus pés e está disposto a receber esse chamado à hombridade, esse chamado a ser aquilo que o Senhor quer que sejamos. Onde estão esses homens? Que o Senhor te abençoe. Amém. Amém.